Saúdo a todos os amados irmãos em Cristo e os amados ouvintes e visitantes deste canal, com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje temos um tema maravilhoso e o tema é: o que é o mar de cristal de Apocalipse 4:6? Hoje vamos resolver este enigma. Repetindo mais uma vez o tema: o que é o mar de cristal de Apocalipse capítulo 4, versículo 6? Vamos iniciar abrindo as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 4, e vamos ler o contexto, que são os versículos que estão antes do versículo 6. E depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Atenta a esta frase. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Amém? Esta frase aqui, mar de vidro, esta expressão mar de vidro, só surge em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. E surgiram várias teorias acerca do que seria o mar de vidro. E hoje, ou o mar de cristal, nós vamos decifrar esse enigma. No original grego, é thalassa, a palavra que é traduzida por mar, of glass, não é? Thalassa é o mar de cristal, ou mar de vidro ou transparente como vidro, vidrino. Também foi traduzido como mar de cristal. Portanto, o que é o mar de cristal de Apocalipse, capítulo 4, versículo 6? Portanto, há várias teorias. Eu perguntei quais são as teorias acerca do que seja o mar de cristal de Apocalipse 4.6. O mar de cristal mencionado em Apocalipse 4.6, um mar como de vidro, aliás, um mar de vidro semelhante ao cristal diante do trono. É uma imagem altamente simbólica. Ao longo da história e da interpretação bíblica, várias teorias surgiram para explicar o que ele representa. Bem, mais uma vez vamos ver aqui. Está aqui, mar de vidro, thalassa, Wailinus, like unto crystal, ou seja, parecido, é semelhante ao cristal. Cristal, portanto, o próprio vidro pode se tornar cristalino. E aqui diz cristalos, semelhante ao cristal, um tipo de pedra preciosa. Não é? Aleluia, translúcida, glória a Deus, quem quer diga glória. O ramai, um mar de vidro semelhante, parecido com o cristal, ou seja, que reflete o brilho e a glória de Deus. O que seria esse mar? Aqui diz que surgiram várias teorias para explicar o que ele representa. Primeiro, símbolo de pureza e santidade divina. Uma das interpretações mais comuns entre o mar, ou que entende o mar de cristal como a representação da pureza absoluta de Deus. O aspecto transparente e brilhante sugere algo perfeito, sem impurezas, refletindo a santidade do trono divino. Aqui há uma segunda teoria, que é a separação entre Deus e a criação. Na tradição judaica, o mar frequentemente simboliza o caos ou a distância. Aqui, porém, ele está como cristal, completamente calmo e ordenado. Alguns intérpretes veem isso como uma barreira simbólica entre Deus e os seres criados, uma distância reverente, mas sob o controle divino.
ou seja, debaixo do controle divino. 3. A terceira teoria, eco do mar de bronze do templo. Há um paralelo com o grande tanque ritual do templo de Jerusalém, chamado de mar de bronze, descrito em 1 Reis 7, do 23 ao 26. Esse tanque era usado para a purificação sacerdotal, porque os sacerdotes lavassem as suas mãos e os seus pés. Assim, o mar de cristal pode simbolizar a purificação espiritual diante do trono de Deus. Aleluia. Quem quer diga glória. Vamos abrir aqui a 1 Reis, capítulo 7, do 23 ao 26. Primeira Reis, capítulo 7. Diz assim a palavra: e fez mais o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor. E por debaixo da sua borda, em redor, havia botões que o cingiam. Por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido. E firmava-se por 12, ou sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles. E todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. Portanto, o mar de bronze, não é? Aqui do templo de Salomão, não é? Servia para a purificação dos sacerdotes. A Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes. Para tu veres, pode haver verdades nestas visões? Pode. Amém? Mas tu já vais ver o que é que ele realmente é. O que é o mar de vidro. Domínio de Deus sobre o caos. No Antigo Testamento, o mar muitas vezes representa forças caóticas, como em Salmos e no livro de Jó. O facto do mar estar sólido como cristal indica que o caos foi totalmente dominado. Deus reina em ordem absoluta. Amém? 5. Amém? Há uma conexão com a visão de Deus em Êxodo 24:10, onde se descreve algo como um pavimento de safira sobre os pés divinos. Nesse sentido, o mar cristão seria o chão celestial diante do trono, uma base gloriosa e translúcida. Amém? Mais uma vez, tu vais ver a imagem. Glória a Deus. Aleluia. Havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Amém? Eu já te vou dizer o que é que ele é. Amém? Amém? Temos aqui esta teoria também, que é a quinta. Depois a gente já vai ler depois Êxodo 24:10. E a sexta teoria, que eu acho que é a mais absurda de todas elas. Alguns intérpretes sugerem que o mar representa o povo de Deus, especialmente quando comparado com Apocalipse 15:2, onde aparece o mar de vidro misturado com fogo, junto aos vencedores. Repara que em Apocalipse 15:2 não diz que esse mar são os vencedores. São aqueles que venceram a besta. E esses vencedores venceram a besta. Se venceram, eles lutaram contra a besta. Não é? Porque muita gente aqui, especialmente os pré-tribulacionistas, alguns fanáticos do pré-tribulacionismo, que é uma visão tardia acerca de escatologia e da vinda de Jesus para arrebatar os seus fiéis. Então alguns pregadores, ministros, teólogos, digamos que mestres na palavra, ensinadores, doutrinadores, vêm com a teoria que Apocalipse 4:6 é a multidão dos remidos, é a igreja arrebatada, que foi arrebatada antes da tribulação daqueles dias. Amém? Então, esta teoria, eu creio que é a mais absurda de todas. Amém? Mais absurda de todas. Amém? Mais absurda de todas. Mas vamos lá. Vamos lá abrir em Apocalipse, capítulo 15, versículo 2. Tu já vais entender como é absurda. Porque, segundo eles querem a todo o custo remover a igreja do período tribulacional. Muitos colam à 70ª semana de Daniel. Então muita gente quer remover a igreja antes do início da 70ª semana de Daniel.
Então, para isso, dizem que a igreja, que o mar de vidro é a igreja que foi arrebatada antes da grande tribulação. Mas, eles depois dão outra conexão, não é? Em Apocalipse, é isso que nós vamos abrir. Portanto, nós já lemos aqui Apocalipse. Agora vamos aqui a Apocalipse 15. Amém? Olha o que é que diz aqui. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada, ou seja, cumprida, a ira de Deus. Portanto, a ira final de Deus é as 7 últimas pragas. São as 7 taças da ira de Deus. Amém? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Aleluia! E também os que saíram, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? E os que saíram vitoriosos da besta. Então é um grupo diferente do mar. Este grupo dos que saíram vitoriosos da besta, se venceram a besta, lutaram contra a besta. Então está aqui os redimidos, que foram arrebatados depois da tribulação daqueles dias. E da sua imagem, do seu sinal e do seu número. E do número do seu nome, que estavam junto ao mar. Então eles não eram o mar. E tinham as harpas de Deus. Então é complicado dizer que em Apocalipse 4, 6 o mar de vidro é a igreja arrebatada antes da grande tribulação, mas aqui em 15, versículo 2, não é? Aparece os redimidos, que foram redimidos depois de terem vencido a besta, depois de terem, não é? Diz aqui, vitoriosos da besta, ou seja, lutaram contra a besta, atravessaram o período da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e da sua marca. Atravessaram o período tribulacional. Aleluia, só venceram depois disso. Foram arrebatados depois. Então, ou teríamos que inventar 2 arrebatamentos distintos, um antes da tribulação e outro depois, ou então cai por terra logo a priori essa teoria, porque aqui diz que estes vitoriosos, estes que foram arrebatados depois da tribulação, não são literalmente o mar. O mar é uma coisa, eles são outra coisa distinta do mar. Então, essa teoria, que em Apocalipse, capítulo 4, versículo 6, seria a igreja arrebatada antes da tribulação, é uma teoria completamente absurda. Até porque o próprio Jesus afirmou: quando é que se dará o arrebatamento da igreja? Quando é que vai dar-se o arrebatamento da igreja? Olha as palavras de Jesus. Jesus foi claro. Jesus não mentiu. O mesmo nos perguntaram: qual é o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E ele disse: acautelai-vos, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome e a muitos enganarão. Então haverá vários sinais e obras de guerras e rumores de guerras, e haverá fomes, peste e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para a tribulação. Então a igreja passará pela tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aqui continua. E depois tu vais ver aqui, quando é que se dará o arrebatamento? E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, que são os cristãos, a igreja, desde os 4 ventos, ou seja, desde a terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, o arrebatamento desde os 4 cantos da terra até às extremidades dos céus. O arrebatamento da igreja que se dá depois da tribulação. Não é? E se tiveres dúvida que o arrebatamento é mesmo depois da tribulação, está aqui. Apocalipse, capítulo 7, do 9 ao 17. E depois destas coisas, olhei, João olhou, e eis aqui uma grande multidão. Viu uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. De quê? De judeus? Um arrebatamento de judeus? Não. Tá, isto foi lá no céu. De todas as nações. Eles vieram de todas as nações e tribos e povos e línguas. E estavam diante do trono e perante o Cordeiro e trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Foram arrebatados ao céu de todas as nações, dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, ou no trono, e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo, portanto, um dos anciãos perguntou para João estas palavras: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? Por outras palavras, quem são o apóstolo João? E de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E João respondeu para esse ancião: Senhor, tu sabes. Aqui o Senhor não é o Senhor Jesus, é o Senhor ancião. E ele disse-me, e o ancião respondeu para João,
Olha a resposta do ancião para João. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, essa grande multidão de salvos que foi arrebatada ao céu, de todas as nações, só foi arrebatada depois da tribulação, depois da grande tribulação, e não antes. Então o arrebatamento é pós-tribulacional e não pré-tribulacional. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Amém? Então, mais uma vez, o que é a pergunta que não foge? O que é o mar de cristal de Apocalipse 4:6? Não é? Eu já te vou responder. Existem várias teorias, não é? Várias teorias. Eu creio que existem verdades em todas elas, exceptuando na última, na sexta. Amém? Existem verdades em todas elas, mas a teoria que mais se encaixa é a quinta. Tu já vais ver o porquê. Ou seja, amém? O mar de cristal, embora seja um mar literal, para meu ver é literal, ele tem um simbolismo. O mar de vidro semelhante ao cristal representa a pureza absoluta de Deus. O seu aspecto transparente ou translúcido e brilhante sugere algo perfeito sem impurezas, refletindo a santidade do trono de Deus. Ou seja, embora seja literal, mas tem também este simbolismo. Representa a separação entre Deus e a criação. Não é? Porque para chegar até Deus temos que ser santos. Não é? As criaturas caídas da graça e pecaminosas têm que ser restauradas e redimidas pelo sangue do Cordeiro. Têm que santificar pelo Espírito Santo da glória, para que cheguem lá no céu. Amém? Glória a Deus. 3. Amém? Aqui diz que há um paralelismo, há uma comparação, há um eco do mar de bronze do templo. O mar de bronze servia para purificar, para que os sacerdotes lavassem as suas mãos e pés sacerdotais. Ele nos fez reis e sacerdotes. Aleluia! Aleluia! E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a água simboliza a palavra também. Ou seja, há vários simbolismos aqui maravilhosos que podemos extrair. Amém? Purificação. Aleluia! Aqui, domínio de Deus sobre o caos. No Antigo Testamento, o mar muitas vezes representa forças caóticas e violentas, imprevisíveis e tenebrosas, causam temor e terror, como em Salmos e em Jó. O facto do mar estar sólido como cristal e quietinho indica que o caos foi totalmente dominado. Deus reina sobre a ordem absoluta. Amém? Então, agora aqui, o que é que eu acredito seja o mar? É baseado também nesta resposta na quinta, não é? Há uma conexão com a visão de Deus em Êxodo 24:10, onde descreve algo como um pavimento de safira debaixo dos pés divinos. Nesse sentido, o mar de cristal seria o chão celestial diante do trono, uma base gloriosa e translúcida. Então, é isto aqui. Amém? O mar de cristal é o chão celestial diante do trono. Amém? É literalmente o chão celestial. Agora, onde é que eu extraio esta ideia? A ideia que está em Gênesis, não é? Do firmamento que Deus criou. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui ao livro de Gênesis. Vamos aqui ao livro de Gênesis. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 1. Bereshit bara Elohim. Num princípio criou Deus. Et ha-shamaim. Os céus. Literalmente, ali tem águas. Aleluia. Rebanaya semia. E a terra. E a terra era sem forma e vazia. Porque é que ela era sem forma? Aleluia. Porque estava submersa debaixo do abismo das águas. Dentro do abismo. Em parte dissolvida. E vazia, porque não havia habitantes nela. Entende? E havia trevas sobre a face do abismo. Então estava tudo às escuras. Trevas aqui é a ausência de luz e não a presença do maligno. Porque viu Deus tudo quanto tinha feito e este que era muito bom. No 6º dia da criação. Então até ao 6º dia era tudo maravilhoso, muito bom. O pecado não havia entrado no mundo. Aleluia, porque o pecado veio por um só homem. Aleluia, por um só homem veio o pecado no mundo e com a morte. Obviamente que antes que Adão pecasse, houve a rebelião lá no céu. Mas estava tudo perfeito até ao 6º dia da criação. Não havia pecado. Remanaya semia! Oh, glória a Deus! E por isso também não havia morte. Então estas trevas aqui não é
o reino das trevas, não é a presença de maligna, não, ou de Satanás. Aqui havia trevas, havia a ausência de luz sobre a face do abismo. Trevas aqui, a ausência de luz. Amém? Estava tudo às escuras. Não da luz espiritual, mas da luz literal. E o espírito de Elohim, o Ruá de Elohim, o espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a superfície eram águas. Então havia um plano. Então não havia nada curvo. Como hoje dizem que a Terra ela é uma bola giratória, supersónica, que gira em torno do seu eixo a 1660 km/h e a 107 mil km/h à volta do Sol. Essa fantasia foi criada. Quando a Bíblia diz, tu a fixastes, tu a firmastes, né? E ela jamais se movimentará em tempo algum. Salmo 104, versículo 5. Então a terra foi fixada, foi firmada, foi colocada como uma estaca, foi firmada para que não se movimente em tempo algum. Quem se movimenta é o Sol e a Lua e as estrelas por cima da terra. Amém? Aleluia, glória a Deus. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém? E viu Deus que era boa a luz e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Ou seja, luz e trevas. Luz ilumina. As trevas é a escuridão, a ausência de luz, não presença maligna. Atenção. E Deus chamou à luz dia e às trevas chamou noite. E foi a tarde e manhã o dia primeiro. Agora, olha para o dia segundo. E disse Deus, haja uma expansão. Esta palavra expansão do hebraico é raquiá, literalmente algo sólido, algo firme, semelhante ao espelho fundido. Andarabassaia! Oriandalabassaia! Haja um firmamento no meio das águas e haja uma separação entre águas e águas. E fez Deus o firmamento. E fez a separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento, a Raquiá, céu, Shamaim. E foi a tarde e a manhã o dia segundo. Aleluia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça agora a porção seca, e assim foi. E chamou Deus à porção seca a terra e ao juntamento de águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Então as águas estão debaixo dos céus, são os mares. As águas que estão acima dos céus estão acima do firmamento. Aleluia, remanaga. E disse Deus, produz à terra erva verde, e erva que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto conforme a sua espécie, e cuja semente está sobre ela, sobre a terra, assim foi. E a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera cuja semente esteja nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E olha agora para o quarto dia. E disse Elohim, haja luminares, disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus, para haver luminares, literalmente luzes. Amém? Luzes, luzeiros, candeeiros, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Portanto, sejam eles para sinais e para tempos determinados das festas proféticas, bíblicas, e para dias e anos. E haja luz, haja luminares no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E assim fez Deus os dois grandes luminares, duas grandes luzes, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite, que é a lua, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, para haver separação entre a luz e as trevas. E Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então, tu já sabes o que é que eu estou a referir, não é? Glória a Deus. Rema Nagasha, o mar de vidro, irmão, não é? Aleluia. É o pavimento que está por cima das águas, não é? Do mar primordial, das águas superiores. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Estou-te a revelar já aqui o mistério, o segredo, não é? Literalmente como está nesta imagem, meu irmão. É um pavimento sólido, de vidro, semelhante ao cristal, não é? É algo glorioso, brilhante, resplandecente, translúcido. Isto tem a ver com a criação divina. Com o trono, aleluia. Está diante do trono de Deus, aleluia, reflete a glória e a beleza da sua santidade. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então o mar é algo literal. Claro que depois tem simbolismos, mas ele é literal. Aleluia. Há um pavimento. Amai camanto rovas séria. Oriandalabai. Olha aqui, meu irmão. Amém? Olha aí, olha aí. Essa visão de um mundo estruturado com águas superiores e a habitação de Deus logo acima é fundamentada em várias passagens bíblicas que descrevem essa arquitetura cosmológica.
Agora vou-te pôr aqui uma coisa muito linda aqui. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha aqui. O firmamento, está aqui, é preto. O firmamento é isto aqui, imaginando que este firmamento é isto aqui preto. Amém? Onde Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. Quem se movimenta sobre a terra é o sol, a lua e as estrelas, e não a terra que gira à volta do sol. A uma velocidade louca, doida, supersónica. Amém? Isso é uma loucura plena. Porque quando Josué diz sol para, a lua detém-te. Aleluia. Ele não disse terra para. Então, muitos estão te enganando. E existem águas acima do firmamento. Aqui está em inglês, waters above the firmament. Águas acima do firmamento. Aleluia. Então, em cima do firmamento tem águas, tem um mar. Inicial, por Deus separou águas de águas. E acima dessas águas, Deus reina. Está o trono de Deus. Então, o que é o mar de vidro? É esse pavimento. O mar de vidro é literalmente o mar, é estas águas primordiais. E existe um pavimento. Aleluia! Semelhante ao cristal. Um pavimento de vidro, semelhante ao cristal. Algo tremendo. Remanagashaya. Algo glorioso. Deus reina acima das águas. Aleluia. Ele se assenta acima das águas. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Então já estou aqui a explicar o que é. Biblicamente o que é. Antaramassamaya. Urramantolovasteria. Oh, glória a Deus. Amém? Águas acima, águas abaixo. Águas abaixo é o grande abismo das águas. Não é? Também chamado mundo marinho. Glória a Deus. Aleluia. O submundo. Glória a Deus. Tem o plano terrestre. Tem o submundo, o abismo. Não é? Tem o firmamento. Aleluia. Onde Deus colocou o sol, a lua e as estrelas. Aleluia. Xarabá, que é translúcido. Aleluia. Tem as águas superiores. Águas acima do firmamento. E acima destas águas tem o trono de Deus. Aleluia. Ruvarabacambanabaxéria cantarabacaya. Oriandalabaia. Esta aqui ainda é melhor, esta imagem. Não é? O Senhor assenta sobre as águas. Aleluia. Então o mistério aqui do mar de vidro, semelhante a cristal, está solucionado. É literalmente um mar. Aleluia. O mar primordial foi dividido. Houve águas que ficaram abaixo e águas que ficaram acima desse firmamento. E parte dessas águas caíram dos céus à terra quando foram abertas as janelas dos céus durante os 40 dias em que choveu copiosamente no dilúvio universal de Noé. Amém? Até que se fecharam as janelas dos céus, mas continuaram águas lá em cima, conforme descreve o livro dos Salmos. Então é algo muito glorioso, algo muito santo. Amém? Salmo 148, 4 diz assim: louvai os céus dos céus, e vós, águas que estáis sobre os céus, ou seja, acima dos céus. Então ainda existem águas acima dos céus. Este versículo indica que mesmo após a criação, e para muitos após o dilúvio, estas, não é para muitos, para aqueles que realmente entendem a Bíblia como ela é, porque os salmos foram escritos depois do dilúvio, estas águas continuam a existir acima da abóbada celeste, ou do domo celestial, da redoma que envolve a terra. O trono de Deus e as águas superiores. Diversas visões proféticas descrevem o trono de Deus posicionado exatamente acima de uma estrutura cristalina de águas. Aleluia! Salmo 104, 2 e 3. Ele estende os céus como uma cortina. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, dos seus quartos. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Aqui o salmista descreve a morada de Deus como sendo construída diretamente sobre as águas superiores. Ezequiel. Agora vamos aqui abrir Ezequiel, que isto é muito lindo. Capítulo 1, versículo 22 e versículo 26.
Ezequiel capítulo 1, versículo... Eu não vou ler a visão toda, amém? Amém? Ezequiel capítulo 1, versículo 22. E sobre as suas cabeças, aliás, sobre as cabeças dos seres viventes, não é, que são os querubins, são os 4 querubins que estão diante do trono, uma semelhança de firmamento. De firmamento. Raquiá. Amém? Considerado pelos judeus, aleluia, rebandagassai, firmamente referindo-se ao domo, redoma dos céus que sustenta as águas superiores de cima. Aleluia. Manto condoro gondou gondou vassébia. Aleluia. Com a aparência de cristal. Aleluia. Terrível, estendido por cima sobre as suas cabeças. Versículo 26. E por cima do firmamento, da raquiá, do domo, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono, que parecia pedra de safira, e sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a um homem na parte de cima sobre ele, o trono de Deus. Então está aqui o mistério resolvido, texto dentro do contexto. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. É o trono de Deus, aleluia, repanagassúria cantas néria. Aleluia. Então havia como que um trono, aleluia. Eramanto Kovanaya Ruvalamanagasheria Andaraia Sémia. Muito, muito tremendo, muito terrível. Muito terrível, muito tremendo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ai. Amós capítulo 9, versículo 6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóboda fundou sobre a terra. Abóboda, o domo, fundou acima da terra, sobre a terra, está por cima da terra, o domo, o firmamento. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Muito tremendo. Aleluia, glória a Deus. Quem queria diga glória. E olha aqui. O texto de Êxodo 24, 9 e 10. Olha aí. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, que eram os filhos de Arão, os sumos sacerdotes, e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, debaixo de seus pés, havia como que uma pavimentação de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Jarabacantaia. Aleluia! Pavimentação de safira. A safira tem que cor? De cor é safira, azul. Safira é uma pedra preciosa de variedade de mineral coríndone, conhecida pela sua elevada dureza, escala de 9, e de cor azul intensa, embora haja de várias cores. Amplamente usada na joalharia, simboliza sabedoria, lealdade e proteção. Amém? Então, olha aí, imagens da safira. Olha que lindo. Aleluia! Enamanda gabandara bandora bandaia semia. Orramaia! Labassaia safira também uma pedra preciosa, translúcida, semi-transparente, aleluia, rabagabagabai, azul. Manto kovanaya semia. Alai cabando rogondovas. Aleluia. Aleluia, dá glória a Deus. Deuteronômio 24. 16. Aleluia, não é 16. Vamos lá aqui. 24, 10. Ou melhor, Êxodo 24, 10. Falhei o livro. Êxodo 24, 10.
E viram o Deus de Israel em visão, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade. Aleluia. Então é bem claro. É bem claro. O que é o mar de cristal? O mar de cristal é o topo. Aliás, o mar de cristal foram as águas, não é? É o mar primordial, são as águas superiores que estão acima dos céus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O mar de vidro semelhante ao cristal é a pavimentação superior, aleluia, desse mar, onde que se encontra no céu, diante do trono divino, do trono de Deus, aleluia. Portanto, é uma plataforma sólida, amém? Usado em algumas versões como obra de pedra ou pavimentação, é um pavimento, ou seja, uma estrutura sólida e polida, né? Para os defensores da Terra plana, isso reforça a ideia que o firmamento é uma barreira física e cristalina, obviamente, que é. A cor e a claridade, a comparação com a safira e a claridade do céu indica que o azul que vemos acima de nós não é apenas ar, mas o reflexo dessa estrutura ou das águas que estão acima dela. Aleluia! Anda, caia, maia, surya, anda, lamaia. Oh, glória a Deus! Deus tremendo! Deus de glória! Deus de mistério! Localização de Deus. O texto coloca Deus acima dessa camada azulada, confirmando a ideia de que o seu trono está posicionado sobre ou acima do firmamento. Essa descrição é quase idêntica à visão do profeta Ezequiel no capítulo 1, onde ele vê um firmamento com o brilho de cristal, e sobre esse cristal o trono de Deus. Amém? Olha aí, no livro de Jó, capítulo 37, versículo 18. Ostendestes com ele o firmamento, que é sólido como um espelho fundido. O espelho reflete algo. Amém? É tremendo, tremendo, tremendo. E tu has de reparar que o que é o arco, o chamado arco celeste, que muita gente chama de arco-íris. O arco-íris, ele ocorre precisamente naquela forma, não é, côncava, naquela forma, não é, circular, o arco celeste, glória a Deus, quando há uma reflexão, não é, da luz na água, precisamente no firmamento. E aquilo reflete para o firmamento. Entre o firmamento e as águas que estão caindo e o sol a bater, dá-se uma reflexão em forma de domo. Não é? Tanto é que o arco-íris é um arco. O que é o domo? É um arco. Amém? Então o arco-íris tem a forma exata do domo. O arco celeste, não é? Chamado de arco-íris, tem a forma do domo. O domo, a cúpula, a redoma. Amém? É a forma do domo. Glória a Deus. Amém? Portanto, é como espelho fundido. É duro como metal, reflexivo, brilhante e capaz de refletir a glória de Deus e a luz. A tenda de Deus. Essa ideia de Jó se conecta com Isaías 40:22, que diz que Deus estende os seus céus como cortina e os desenrola para neles habitar. Glória a Deus. Aleluia. Sou eu que me assento sobre
o círculo da Terra. A Terra é um plano circular, aleluia, estático, aleluia, Remanaga Samaya. A Terra é um sistema plano circular, imóvel e fechado por um domo. Deus compara esse domo com a tenda, esse firmamento com uma tenda. Aleluia, glória a Deus. Agora, para finalizar, amém? Passagens do Antigo Testamento posicionam o trono de Deus e o reinado do Senhor especificamente acima das águas, ou sobre as águas. Então, o Senhor se assentou acima do dilúvio, ou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei para sempre. Salmo 29:10. A palavra hebraica para dilúvio é Mabul, referindo-se especificamente às águas celestiais que foram despejadas. Aleluia, quando foram abertas as comportas dos céus, do firmamento. Aleluia, aleluia. Salmo 104:3. Põe as águas nas vigas das suas câmaras. As vigas faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Aleluia. Este versículo é crucial para a sua visão, pois afirma que a estrutura física da morada de Deus está vigiada ou fundada diretamente nas águas superiores. Salmo 29:3. A voz do Senhor ouve-se acima das águas. O Deus da glória troveja. O Senhor Ele reina sobre as muitas águas, ou seja, acima das muitas águas. Aleluia. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26. E por cima do firmamento que estava, por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia pedra de safira. Aleluia. Rica mandagaia samaya. Salmo 148:4. Louvai-o, céus dos céus, e vós, águas que estáis sobre os céus. Embora não mencione o trono, este texto confirma que as águas lá permanecem em cima, servindo de base para o reino de Deus. Amém? Então é bem claro aqui, está decifrado o mistério. O que é um mar de cristal, Apocalipse 4:6. É algo literal. Embora tenha vários simbolismos de glória, de pureza, de santidade, de limpeza, de purificação. Aleluia, glória a Deus, da reflexão da majestade e da glória divina. Aleluia, glória a Deus. Então, é o pavimento, aleluia, aleluia, superior do mar primordial, das águas superiores que estão acima do firmamento dos céus. Aleluia, é o pavimento superior. Aleluia, é a laje superior deste edifício que está diante do trono de Deus. Então, até aqui o Senhor falou que Deus em Cristo vos abençoe. Tu que não aceitaste Jesus, aceita hoje. Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele te ama e quer te resgatar. O pecado separa o homem de Deus, mas o sangue de Jesus Cristo purifica todo o pecado. Aceita hoje, porque Ele te amou. E ele se entregou a si mesmo para te salvar e para te resgatar. Tu que estás desviado, volta à casa do Pai. Volta ao primeiro amor, reconcilia. Deus te ama. Jesus te ama. Amém? E nós te amamos em Cristo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.